dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos a um dia da conferência. Amanhã, segunda-feira, nós iniciamos a nossa conferência Presença e nós estamos aí nessa contagem regressiva e certamente Deus há de falar ao nosso coração e será um tempo especial para a vida de todos nós. Estamos iniciando hoje a leitura do capítulo 19 de Provérbios. A gente está indo, vencendo o livro de Provérbios, aprendendo da sabedoria de Deus e buscando no livro de Provérbios orientações seguras para a nossa vida. E nós vamos ler os versos do 1 ao verso de número 5. E a Bíblia diz assim, olha, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso de lábios e tolo. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os seus pés erra o caminho. A estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas do pobre o seu próprio amigo se separa. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Quando nós lemos sobre pobreza na palavra de Deus, logo nós pensamos apenas na pobreza física, financeira. Mas quando nós pensamos em pobreza, o conceito é um pouco mais amplo, porque existe a pobreza financeira, é verdade, mas existe também a pobreza de espírito, aquela pessoa que é mesquinha, né? E aí a gente chama essa pessoa de pobre de espírito. Existe também a pobreza espiritual, que é a pessoa que não tem comunhão com o Senhor, que não compreende o valor da presença de Deus em sua vida e por isso ele não tem a riqueza espiritual da graça e do amor de Deus. E aí existem algumas expressões no livro de Provérbios que vão falando sobre essa questão, e a Bíblia diz que melhor é o pobre que anda na sua integridade, verso 1. Depois diz que o pobre ele está numa situação tão complicada que até o seu amigo se aparta dele, e assim a gente vai encontrando muitas expressões bíblicas a respeito dessa questão. Mas sempre que a palavra de Deus fala sobre a pobreza, a palavra de Deus vai falar sobre algum valor. E os valores, os princípios, eles estão para além das finanças. Então, por exemplo, quando diz assim, melhor é o pobre que anda na integridade do que aquele que é perverso de lábios e tolo, o que é que a palavra de Deus está nos ensinando? Que a integridade é muito mais importante do que a riqueza, aos olhos de Deus. E é aos olhos do Senhor que nós vamos prestar contas. Então, como a humanidade tem se voltado somente para as coisas deste mundo, então as pessoas acham que ter as riquezas é que é importante. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção para que a gente possa reconhecer que a integridade ela é vista como um valor espiritual. Não apenas um valor social, não é apenas uma questão das relações humanas, mas Deus, Ele olha para cada um de nós e Ele está interessado nos valores e nos princípios que norteiam a nossa vida. Nos versos 2 e 3 e depois verso 5, a palavra de Deus diz assim, não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho, porque a estultícia do homem perverte o seu caminho e o coração do homem pervertido se irrita contra o Senhor. Depois no verso 5 diz que a testemunha falsa não ficará impune, o que profere mentiras não escapará. Depois no verso 9 a palavra de Deus vai repetir a mesma coisa, é um Ctrl+C, Ctrl+V. A testemunha falsa não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. O que a palavra, quando a gente vê o mesmo texto, uma mesma expressão sendo repetida dentro do mesmo capítulo, é porque de alguma forma Deus está tentando chamar a nossa atenção para uma verdade. E nesse caso,
o perigo da testemunha falsa. E nesse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, quanta falsidade, quanta mentira, quantas pessoas estão se deixando levar pelos interesses de posição e proferem mentiras por entender que as questões ideológicas e políticas estão acima da verdade. Isso é um grande perigo. E a palavra de Deus diz que Deus não deixará impune. Pelo contrário, ninguém escapa. E aí, a pequena diferença entre o verso 5 e o verso 9 é que no verso 5 diz que o que profere mentiras não escapará. Mas no verso 9 vai ser ainda mais enfático, quando diz assim, e o que profere mentiras perecerá. Não apenas será pego, mas ele vai ser punido, ele vai perecer por causa das suas mentiras. Então, queridos, que o nosso coração se volte para a verdade e somente para a verdade. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra e muito obrigado, ó Deus, porque o valor da integridade, da verdade, da honestidade ficam muito claros, ó Deus, através dos textos que nós temos lido aqui no livro de Provérbios. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o nosso caminho possa ser um caminho seguro, vivendo, ó Deus, integramente diante do Senhor e diante dos homens. Ó Deus, queremos também neste momento pedir que abençoes a nossa conferência. Amanhã é o início da conferência e nós oramos, ó Deus, para que seja um tempo de despertamento espiritual na vida da tua igreja e na vida de todo o teu povo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?